de abril é o nascimento do Monteiro Lobato. É Dia Nacional do Livro. Dia do Livro Português. Dia Nacional do Livro. Então 18 de abril já foi agora, em março, 14 de março, Castro Alves. Bom dia, poesia! Bom dia! Então vamos dar início ao nosso evento de hoje, né? Gostaria de pedir a vocês para me ajudarem para a gente fazer aí o... Não, a gente ia. Aconteceu algo. Aqui tá. Foi geral. Foi geral. Voltou. Então dá tempo, dá pra gente fazer o bom dia, né? Como a gente sempre faz. Quem já sabe, me ajuda a cantar o bom dia, tá? Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. O sol a brilhar, as aves a voar. Bom dia, bom dia, bom dia. É a música da escola, né? Essa é aquela que você ia fazer aniversário? Não, porque tem bastante. Bom dia, gente. Quero dizer que estou muito feliz por estar aqui na Ilha de Guaratiba, terra dos meus ancestrais. Minha avó é nascida aqui na Ilha de Guaratiba. Meu pai foi criado em Ilha de Guaratiba. E eu estava comentando com a Ione que aquele espaço onde funciona a Escola Municipal Narcisa Malha era a casa da minha avó. Ela doou aquele terreno para que a escola funcionasse ali. Inicialmente ela dava aulas, ela também professora, no espaço, na sala da casa, mas depois ela doou o espaço para que ele se transformasse numa escola. E inclusive o nome sugerido de homenagem à poeta Narcisa Malha saiu da lavra dela. A minha avó se chama Hildegarda Barroso, mais conhecida como Filhota. Foi professora de inúmeras gerações aqui na Ilha de Guaratiba, na Pedra de Guaratiba. E assim, eu me sinto feliz porque sinto que minhas raízes estão muito firmadas neste espaço. Isso tudo que a Ana Paula falou, o que eu estudei, o que eu fiz, quais os cursos que eu fiz, na verdade, a gente se apresenta com esses detalhes, mas são detalhes, né? Ter estudado isso, ter feito aquilo. O que importa, na verdade, é o acúmulo de experiências que faz da gente a pessoa que a gente é. Isso é que é mais importante. É aquilo que a gente faz e esse carinho, esse retorno que a gente recebe, não é? Os cursos vão se somando aos sentimentos que a gente vai recebendo e aos sentimentos que a gente vai compartilhando ao longo da vida. Quando eu me defino diante de todas essas atividades que eu exerci, eu digo sempre em primeiro lugar que eu sou professora. Eu me defino como professora, foi a minha escolha desde menina. Eu acho que a partir do momento em que eu aprendi a ler, eu já sabia que eu queria ser professora. Não foi uma imposição, não foi uma escolha. E foi uma escolha assim, tão acertada que eu atuei em 42 anos em sala de aula. Eu nunca quis ser diretora, eu não aceitei ser coordenadora pedagógica, eu não aceitei ter outra função que não fosse estar em sala de aula com meus alunos. Eu sou professora de português, mas como ela disse aqui, eu acabei me especializando em literatura, que é a minha grande paixão. E me defino mesmo como uma leitora
compulsiva, no sentido de que eu leio aí em média 6 livros por mês, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas assim, a minha casa é aquela casa de quem gosta de ler, porque você encontra livro no sofá, livro na beirada da cama, livro em cima da mesa, porque também desenvolvi o vício, né, de ler 3 livros, 2 livros ao mesmo tempo. E as pessoas me perguntam assim, mas você escreveu, começou a escrever pequena? Não comecei. A escrita foi uma surpresa que a vida me trouxe. Eu comecei a escrever, hoje eu digo assim, eu estou com 68 anos de idade, e eu comecei a escrever com 56 anos. Foi um acontecimento da maturidade, talvez um grande presente, eu não sei dizer. Na época eu fiquei até muito assustada, porque os poemas começaram a surgir. Eu amanheci, digamos assim, escrevendo. E os poemas vinham aos borbotões, um atrás do outro. Eu até me assustei, conversei com algumas pessoas muito próximas o que estava acontecendo, e as pessoas comentaram, não é nada demais, você a vida inteira lidou com a poesia, você a vida inteira leu muito, você foi guardando isso tudo, foi canalizando essa sensibilidade, e agora está aí. Agora você começou a botar no papel, você abriu essa comporta. E aí eu comecei a escrever de 56 anos até hoje. Eu realmente, já estou quase em 60 antologias, em 60 coletâneas. A maioria delas de poesia, porque a minha praia é realmente a poesia. E quando eu digo que eu aceito o desafio de escrever em prosa, eu aceito o desafio de escrever um conto, de escrever uma crônica, mas, na verdade, o meu texto já nasce em forma de poesia. Então, não é nenhuma escolha. A escolha é quando eu me digo assim, vou escrever um conto. Para isso, eu preciso me preparar, porque o conto não surge naturalmente. Ele é trabalhado. Mas a poesia, embora exija também um trabalho, ela vem naturalmente. Depois a gente faz os acertos, faz as mudanças, escolhe palavras, troca por outras. Mas, enfim, é isso. Eu trouxe ali alguns livros, vou deixar aqui. Fiquei assim encantada com o espaço, não conhecia, não fazia ideia de que aqui na ilha a gente tivesse um espaço como esse. Achei maravilhoso, toda a estética do lugar, todo o objetivo de uma biblioteca comunitária, né, onde as pessoas se doam para que os outros consigam ler, para que os outros possam ler. Um trabalho que eu imagino imenso, só de catalogação do material que tem ali. Eu imagino o trabalho que isso dê, né, e vejo quanto há de doação nesse trabalho todo que é feito aqui. Um trabalho social incrível, um trabalho realmente maravilhoso. Eu já fiquei encantada lá no início, quando eu entrei, que eu vi aquele monte de livros, eu falei, meu Deus, eu acho que isso é para doar. Eu acho que isso é para quem quiser o livro, pegar o livro. E realmente era. Depois já me confirmaram. Quer dizer, quem se dispõe a trabalhar com livro, se dispõe a trabalhar com livro exatamente porque quer divulgar a cultura, quer dar ao outro uma possibilidade que ele não tem, de ter conhecimento, de adquirir cultura, de aprender e de crescer como pessoa. É um espaço lindo, eu gostei demais em todos os sentidos. Vim andando, vim olhando, vim conhecendo o espaço e gostei demais de estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Essa coisa de, tem pouca gente, tem menos gente do que se esperava, nada disso é importante. A gente, quando fala de cultura, quando fala de poesia, quando fala de livro, fala para quem quer ouvir. E as pessoas que estão aqui são exatamente aquelas que querem ouvir.
que querem estar no meio dos livros, que querem saber um pouco de cultura, que querem conhecer uma escritora que é daqui. Porque eu nasci em Campo Grande, fui criada em Campo Grande e estou aqui. Eu quero mostrar que é possível a cada um de nós, a qualquer pessoa, escrever os seus textos. Isso da gente conseguir, você escreve porque você vai ter valor, nunca você vai ser conhecido. Não importa. Além de eu estar fazendo o que eu gosto de fazer, que é escrever, eu acho que hoje eu não poderia viver sem isso, sem a minha escrita. Eu acho que cada um de nós tem sempre uma história para contar. E toda história é importante. Todo mundo tem coisas para contar de si mesmo. Todo mundo tem coisas para criar, em cima do que viveu, em cima do que aprendeu, em cima daquilo que a própria pessoa é, como pessoa. Agradeço muito por estar aqui. Eu adorei. Eu queria ter a cada momento que você foi falando, tipo, anotado algumas coisas assim, que eu falei assim, que precisam ser ditas. Isso que você falou agora, que é uma forma quase que de um depoimento, né, de uma história de vida. Quantas coisas importantes você trouxe pra gente? Uma de justamente falar de que aqui nesse território, fazer cultura fora de daqueles grandes eixos onde você sabe, onde tem um apelo maior de público, então você fazer cultura fora desses eixos, isso já é uma ousadia e um sinal de resistência. Então isso que você está falando aqui justamente da Zona Oeste, da gente justamente voltar os olhos para o que existe aqui, né? A prata da casa, o que a gente sempre fala, a prata da casa aqui da Zona Oeste. A gente sabe que tem outros movimentos culturais, mas que precisam a gente sempre estar justamente estimulando e provocando para que não esmoreçam e que pessoas como você e tantos outros possam, né, a gente possa ter essa oportunidade, esse privilégio de conhecer o trabalho. Outra foi isso que você comentou sobre essa questão de escrever já na maturidade. E isso é importante porque a gente se depara com tantas pessoas dizendo que muito precocemente começaram a escrever, e isso às vezes até pode intimidar algumas pessoas, né? Assim, nossa, se eu não comecei até num determinado momento, isso já não é mais para mim. Isso, a gente está aqui, a prova viva, né? Você, Cora Coralina e tantas outras poetas que desabrocharam justamente mais depois. E aí é que eu digo, a sua história de vida, o seu currículo, eu acho que foi um momento de depurar, né? Eu acho que foi um momento de acumular as coisas que você precisava, para que depois disso tudo depurado surgissem agora os seus poemas, suas escritas. Isso é muito legal. E o fato das pessoas também não acharem que a poesia está só naqueles nomes já renomados. Então as pessoas ficam justamente achando que, poxa, será que um dia eu consigo escrever 1% de alguma... E aí com isso elas se retraem e tantos talentos às vezes não desabrocham. E não necessariamente você precisa, só o ato de escrever, de você exercitar, já é o ato da resistência. de botar realmente num papel, isso já é muito bom. Quem dera que todos pudessem ter esses estímulos. E Dilma, eu sei que agora a gente gostaria de ouvir um pouquinho dos seus poemas. Se você puder brindar a gente vai ficar muito feliz. Eu só queria acrescentar uma coisa. A gente sofreu muito com a pandemia, a gente vem sofrendo ainda as consequências da pandemia, mas, por outro lado, a pandemia foi um momento que nos permitiu uma grande reflexão sobre nós mesmos, que estivemos sozinhos em nossas casas durante um longo período, vendo a vida acontecer através das janelas, mas foi um momento em que eu disse a mim mesma: se não for agora, não é nunca mais. Então foi a
partir desse momento em que eu me debrucei sobre meus arquivos de poesia, eu disse, é agora. Eu lancei, reuni meu material, um pouco do meu material, em 2020, para um livro que seria lançado em 2020, que não teve lançamento por causa da pandemia, mas que em 2021 a editora decidiu lançar de qualquer maneira, porque o livro já ia fazer um ano e estava parado dentro da editora. O que eu quero dizer é que tudo tem o seu tempo, né? Mas a gente precisa também ajudar o tempo. Então, no momento da pandemia, eu me disse, é agora ou não é nunca mais. E aí, eu trouxe para vocês, vou ler algum poema do meu livro, foi esse meu primeiro livro, Consentimento. Eu escolhi este nome do livro porque antes de colocar o livro, né, em exposição, antes de lançar o livro, eu precisei consentir a mim mesma este lançamento. Porque, na verdade, eu ficava assim, eu sempre fui muito crítica, eu era professora de literatura, né? Eu sempre fui muito crítica em relação à poesia, a interpretar a poesia, a valorizar a poesia de um e de outro. E eu dizia, será que isso que eu escrevo tem valor? Poxa, o que vão falar disso? Até que eu cheguei à conclusão que, bom, o que vão falar do meu livro não importa. Importa é que ele vai estar ali para quem quiser ler, para quem quiser se sensibilizar com os poemas que eu escrevo. Então, daí o livro. Ele surgiu meio assim, um supapo, né? Mas foi um supapo que eu tive que dar em mim mesma. É agora. Então, daí eu vou ler um poema para vocês. Você trouxe algum? Eu trouxe esse livro aqui em especial. Esse livro é uma coletânea de valorização da ancestralidade. Esse livro é um projeto de um grande grupo de mulheres escritoras. Ele começou no Brasil, se chama Mulherio das Letras. O Mulherio das Letras é um grupo criado por uma grande poeta, uma grande escritora, Dona Maria Valéria Rezende, que trabalhou ao lado de Paulo Freire, viajou o mundo inteiro com ele como educadora, divulgando as ideias dele, colocando em prática. E esse livro é o lançamento do Mulherio das Letras de Pernambuco. Nesse livro nós atuamos coletivamente, mas um coletivo assim, muito coletivo mesmo, em que você lida com o sentido real do que é sororidade, né? Este apoio que uma mulher dá a outra mulher, né? Puxando esta mulher para que venha estar junto dela, trocando informações, trocando sentimentos, partilhando. Esse é o conceito maior de sororidade. Neste livro, a ancestral que eu escolhi homenagear é exatamente essa minha ancestral aqui da Ilha de Guaratiba, Dona Hildegarda Barroso, minha vovó filhota. Eu vou deixar um livro desses aqui na biblioteca. Ele tem textos de mulheres brasileiras, todas são brasileiras, mas algumas hoje já não vivem no Brasil. A gente tem mulheres aqui que vivem na Itália, outras que vivem no Canadá, e mulheres das diversas regiões do Brasil. Nesse meu livro, que eu dei um conto, que homenageio a minha avó, que se chama A Luz de Vagalumes, quase do jeito que a gente está hoje, né? Bem assim. E eu gostaria que vocês lessem depois, é um conto muito interessante, porque neste livro ela relata que muitas vezes para estudar teve que ir para o quintal de casa para juntar os vagalumes, colocava num vidro grande sobre a mesa para que eles auxiliassem a claridade das lamparinas. Na época não tinha luz elétrica ainda aqui em Pedras de Guaratiba. E ela conta então que estudava, escrevia, e enfim, depois voltava para o quintal, agradecia os vagalumes e soltava. E no dia seguinte fazia a mesma coisa. Então, eu inicio este texto, em homenagem a ela, com esse poema que se chama também A Luz de Vagalumes. Vou deixar depois para quem tiver interesse. Eu gostaria que lesse, porque eu acho uma história super interessante.
passada aqui em Ilha de Guaratiba. E desse meu livro, Consentimento, eu vou ler para vocês o poema Singularidade. Olha, abri por acaso, ele se escolheu para nós agora. Singularidade. Somos todos singulares, únicos em nossa divina humanidade, únicos em nossa humana divindade. Seres que partem, se partem e repartem, se doam, se domam, se somam. Sóbrios na loucura que nos alimenta, loucos na sobriedade que nos sedimenta. Somos todos e somos um. Conjunto de destinos, de todos os destinos que querem conservar a sua singularidade. Eu sempre me emociono quando eu leio o que eu mesmo escrevi e acabo achando que eu não escrevi, sabe? Acabo lendo como se estivesse vendo o poema pela primeira vez, porque tenho a impressão que, embora ele me represente muito, ele parece que representa a mim e a tantas outras pessoas que são capazes de receber essa mensagem, de entender o sentimento e de perceber, no caso desse poema, por exemplo, de que forma a humanidade está unida, cada um na sua singularidade, mas todos numa pluralidade só. E eu abri aqui de novo, o poema se chama Presente. Quisera uma poesia mágica, global, forças da natureza, história humana, possibilidades do universo, ruído do mar, gemido da terra, trovão, raio, grito de gaivotas, luzes, cores, vapores, mágicas poções, nuvens, perfumes, deusas e deuses, brocados e imagens, cetins e fotos, muitas nuances, tintas e tons, a tua noite. Tudo isso só para te dar e poder simplesmente dizer: pega, amigo, é teu este poema. Então, gente, é isso. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, eu sou Dilma Barroso, com Z. Me encontra no Facebook, me encontra no Instagram, onde eu posto sempre os poemas que vou escrevendo, onde eu posto o poema das amigas, eu leio o poema das amigas, que eu adoro ler poesia. Estou sempre gravando vídeos e procuro fazer também uma divulgação dos nossos poetas aqui da Zona Oeste. Né? Qualquer amigo que faça lançamento, na medida das possibilidades, eu estou presente. Eu procuro prestigiar, comprando livro, lendo livro, doando livro, enfim, né? Porque nós temos um grupo cultural muito forte em Campo Grande. Só que nós não temos uma divulgação da força desse grupo. Campo Grande tem várias confrarias de poetas, de escritores, tem academia, mas nem sempre são divulgados. Então, às vezes, a gente nem se dá conta de quanto estes grupos estão fazendo literatura, estão fazendo cultura. Agora mesmo a gente está num momento muito especial, que a gente tem um grupo Campo Grande de teatro, que se apresentou ontem no Teatro João Caetano, vai se apresentar, acho que dentro de 15 ou 20 dias, no Teatro Municipal,
Começou as suas apresentações aqui pelo Teatro Arthur de Azevedo, em Campo Grande, depois Carlota, na Lona, exatamente, Carlota Joaquina. Carlota Joaquina. Se apresentou no Arthur de Azevedo, na Lona Cultural, foi para o João Caetano, agora vai para o Municipal. Mas isso, na verdade, as pessoas só têm contato, as pessoas que estão conectadas ali pelas redes sociais. Facebook, Exatamente. Porque isso não é assim tão divulgado. Então, assim, vamos nos valorizar, vamos perceber a importância do trabalho que nós fazemos. Às vezes você tem, como eu ouvi outro dia, eu tive uma trabalheira danada, fiz um investimento enorme, não vendi nem 200 livros. E aí eu respondi para minha amiga, você tem que imaginar que ao vender 200 livros, você levou sua voz a 200 pessoas, pelo menos. Isso se você pensar que cada livro vai ser lido por apenas uma pessoa. Mas se você imaginar que essa pessoa pega o livro e empresta a outra, você vai ver quantas pessoas ouviram a tua voz. Então não é para desistir, é para insistir. É para acreditar. É para acreditar. Não é? E acreditar mesmo. Todos nós temos o que dizer. Todos nós temos histórias para contar. E precisamos contar essas histórias. Precisamos registrar aquilo que somos, de onde viemos, como chegamos até aqui, o que sentimos, o que é a vida para nós, o que é o sentimento para nós. Essa é a parte mais importante. Ai, muito obrigada. Quando você falou desse esse é uma coletânea do Mulherio das Letras? E coincidentemente eu ouvi falar no Mulherio das Letras agora, já no final do ano passado, quando uma das amigas foi ao encontro em Pernambuco. Sim, eu não pude ir, eu tive um problema sério, eu estou ainda em recuperação, porque eu fraturei a coluna e eu levei alguns meses, inclusive, deitada. Agora que eu estou retomando minhas atividades, ainda ando com um pouco de dificuldade, ainda me sinto mal acomodada, sentada assim durante muito tempo, mas agora eu estou voltando, estou de volta. E aí não pude ir ao encontro, mas este ano eu encontro aqui no Rio. Exatamente, que aí quando essa amiga, a Manuela Dipp, que foi a gente conversando e ela falou do encontro do Mulherio das Letras, eu falei assim, nossa, e ela com toda a proposta justamente dessa sororidade, dessa irmandade, né? Dessa egrégora que são as mulheres reunidas e com a essência que é falar de poesia, falar de escrita. Então eu fiquei encantada e aí ela me disse assim, Ana Paula, não se preocupe, não fique desanimada que o próximo vai ser aqui no Rio. Então, muito interessante o movimento e nossa, Edilme, parabéns pelos seus poemas, assim, quando eu te perguntei ali se você tinha trazido alguns, porque só no seu primeiro contato aqui com a gente já despertou de verdade, despertou uma vontade da gente querer ter mais de pertinho aquela obra aqueles poemas, aquela obra de um poeta que a gente está se conhecendo agora, mas eu já estou lhe admirando. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. E, Dilma, vou fazer o seguinte, eu posso escolher um poema, vou fazer que nem você, aleatoriamente. Intermitente. Tá. Intermitente. Quando estou parada, absorta, perdido o olhar na imensidão, não é a de fora que me vem em ondas de inundação. É a de dentro, onde me perco e me acho e me perco. Que lindo! Olha, Dilma, muito obrigada. Vou fazer o seguinte, a gente tem aqui alguns poetas hoje aqui na casa, que a gente vai ouvir eles um pouquinho. E todos esses poemas que a gente hoje vai falar aqui na frente vai ser também em sua homenagem à sua participação aqui. Obrigada. E a gente tem mais. Eu sempre trazia a listinha, mas eu acho que eu consigo identificar os nossos poetas aqui. Conceição Guedes, por favor. Essa Conceição eu já conheço muito bem. Dilma. Como uma flor rara
no jardim de poesia. Seja bem-vinda, Dilma, ao Bom Dia Poesia. Como um passarinho que busca seu ninho, vem juntar-se aos seus pares. No Bom Dia Poesia. Foi por acaso? Eu não diria. Ela, como eu, amamos a Virgem Maria e juntas faremos uma bela romaria. Como um beija-flor nos traz alegria, admirados com a sua simpatia, de sua boca saem versos e sorrisos. Temos uma diva na poesia. Agradecemos à Virgem Maria. Obrigada, senhora, por ter trazido a Dilma. Aqui do Bom Dia Poesia também vai falar um poema aqui também para contribuir com o nosso sarau em homenagem a Dilma. Bom dia, poesia. Bom dia, poesia. Te quero ao meu lado. Eu fecho os olhos e sinto sua presença, por onde eu vou e o que eu faço. Sei que posso, você me dá segurança. Sei que você está sempre ao meu lado. Muita coisa precisou acontecer para dar valor a este sentimento. Eu muito tive que aprender para agradecer em todo momento a alegria de ter você ao meu lado. Todo este tempo que Deus nos deu. Porque é muito bom ter o seu braço, sempre a me apoiar ao redor do meu. Fica comigo mais um tempo. Continue a me dizer que me ama. E vamos deixar que o sentimento não deixe morrer esta chama. Ieda Tomé. Já que a Maristela falou um poema da Ieda, vamos chamar a própria Ieda para também... Bom dia, poesia. Bom dia, poesia. Então, como ela falou um poema meu, eu vou falar de outra pessoa, né? Vou falar de Paulo Franco. Tentando voar. Tem hora que a gente parece que vai entregar a bandeira, que vai pendurar a chuteira, que vai dar o braço a torcer. Tem hora que a gente esquece que o jogo ainda não terminou, que o fogo ainda não se apagou e que não se apostou para perder. Tudo é definitivo, até que se queira mudar. E a gente tem mais de um motivo para não querer se acomodar. É o vento espalhando as brasas e a gente aprendendo a pisar. A vida nos cortando as asas e a gente tentando voar. Eu queria chamar o... Cadê o Cláudio, gente? Pegadinha não. Prata, né? Então aí, as pratas da casa. Primeiramente eu quero parabenizar a homenageada de hoje, tá bom? Meus parabéns, adorei sua poesia. Eu, quando vim pra cá, eu vim pensando num amigo, e não sei porquê, da Praça Seca até aqui eu vim pensando no Flávio Alves. Aí eu falei, então eu vou recitar a poesia que ele mais gostava, que é uma poesia que eu conheci ele através dessa poesia. Eu recitei essa poesia no evento, ele gostou da poesia e veio falar comigo. Então nós começamos uma grande amizade, que se chama Vento Antigo. Ela é assim: voltou um vento aqui, ele rodopiou em minha volta, parecia querer me lembrar de alguma coisa, e eu senti nele o seu perfume. É um vento antigo que de tanto andar pelo mundo estava manso e quente. E eu senti nele o seu perfume. O vento rodopiava em minha volta, parecia querer me abraçar. E caía deles gotas salgadas como lágrimas. E eu senti nele o seu perfume.
aquele que você mais gostava, aquele que você usava quando me deixou. É um vento antigo, muito antigo, mas que vira e mexe e volta aqui, só para me fazer lembrar do seu perfume, só para me fazer lembrar de você. Obrigado. A nossa poeta gourmet, diretora social aqui da... Hein, Márcia? Peraí que o fogão tá todo vapor ali. Luísa? A Luísa também vai... E a família da dona Dilma não vai falar nenhuma coisa? Ah, calma, acho que eles devem estar preparando alguma surpresa aí, eu vou chamar. Bom dia, poesia. Bom dia, poesia. Tá muito triste. Fala de novo. Bom dia, Bom dia, poesia. Então, né, agradeço a todos os presentes, né? Obrigado aí pela... Agora, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou realmente homenagear a homenageada, né? Então, eu gostaria que a senhora escolhesse um poema para eu estar recitando, né? Então eu vou escolher um poema meu, mas que não é meu, é para minha avó. Deixa eu me achar aqui, porque também não organizei isso não. Vocês já viram que a pessoa aqui não é... Não, mas aí é bom, improviso assim é bom. Não é assim tão organizada. Não é um jornal não, né? Não. Senão a comida queima. Não, é pelo contrário, é pequenininho. Ai, meu Deus do céu. Então, a luz de vagalumes para a vovó filhota. Com coragem, com muita coragem, o pequenino vagalume rompe a negra imensidão. Solitário, ilumina a si mesmo, mostra-se o pirilampo em busca do seu próprio caminho. Por mais que seja escuro, o mundo é ele seu próprio lume. Precisaria ser tão pequeno também assim. Eu estava pronta até para interpretar aqui o vagalume. Eu falei assim, pô, já vou começar a incorporar o vagalume aqui, vou bater as asas. Então eu vou aqui, né? Vou tão pequenininho aqui. É da própria Dilma Barroso. Alforria. Há vozes dentro de águas gritando teu nome. Há vozes nos rios, fontes, mares e cachoeiras. Há raios e trovões ribombando em nossos ouvidos. São memórias das ancestrais que nos habitam e nos levam a reverenciar quem nos chama. São vozes que correm nos ventos e chamas, nas verdes matas incansavelmente, clamando por quem as possa ouvir. E você, mulher, pode. Há vozes sob as pedras em que pisamos, resolutas e com pés descalços. Elas gemem e ansia em ânsia da vida devida. Você olha as árvores antigas, o céu, vê as montanhas impassíveis à procura. Há vozes na boca das rosas, há vozes na roça cantando teu nome. E as ondas que batem nas praias exaustivamente gritam por alforria. Teus olhos pensam na paz que um dia, oxalá, há de chegar. Há vozes no teu caminhar, no teu sono e teu pensamento, mas um relâmpago risca a ferro e fogo a tua existência. Dilma Barroso.
Obrigada, gente. Parabéns para a Dilma. Obrigada aí, gente. Agora, gente, eu acho que a homenagem que é mais aguardada, eu acho que é que se a Dilma se emociona, eu acho que agora não tem jeito, porque a Paula vem falar um poema da mãe dela, é isso? Fiz o que vocês fizeram. Eu abri e, coincidentemente, o que veio para mim foi o poema Pedra. E assim, eu também tenho uma relação muito grande com a Pedra de Guaratiba. Passei muito da minha infância ali, tenho assim, boas memórias, boas lembranças desse lugar. Então acho que veio bem a calhar. Pedra, trago comigo um hálito do mar, que me habita desde o pré-nascimento. Talvez de pedra, também o hálito, de Pedra de Guaratiba, onde não há só pedra sobre pedra, há pedra sobre mar, pedra sobre o mar. Sal, sol, mar e pedra. Pedra que não me canso de amar. E já que Clara quis vir junto comigo, né, a terceira geração, vou ler também o que mamãe fez para ela. O poema se chama Clara. Guardo uma teia de vozes só minhas, avós, tias, madrinhas, avô, tios, primos, irmã, sobrinhos, quintal. Atualizo minhas vozes dia a dia, mãe, pai, marido, filhas, família, sussurros de Letícia, afagos de Larissa, sorrisos de Clara. A teia cresce e se fortalece. Obrigada. Ah, que lindo, olha, é um poema para as gerações, muito, se você falando da sua avó, né, e aqui a Paula já na geração que com certeza vai levar o seu legado, com certeza com bastante afeto e bastante orgulho da tua história. Então, eu queria chamar agora o nosso presidente da ONG Vida Feliz, que sempre acaba fazendo uma contribuição. Ele é inesperado, eu não sei, é uma caixinha de surpresa. Eu não sei se ele vem com um poema, com uma história, com um conto, com um caos, com uma anedota. Vamos ver o que ele reservou para hoje. Olha a responsabilidade, chegando ao palco, senhor Cid. A história, poemas, isso tudo dentro do coração da gente. Já está dentro da gente, a gente não sabe que tem aquilo lá dentro. Eu tenho um amigo que há muitos anos eu não vejo, mas há muitos anos mesmo. E foi a primeira vez que ele me convidou para ser padrinho do casamento. Eu digo, vai ser um compromisso muito sério, pô. Um compromisso que é um padrinho do casamento. Quando você vai casar e depois você quer trocar de... Né? Aí eu vou ter que dar conselho para você. Não, mas isso não vai acontecer. Eu sou um cara legal, eu sou assim só tudo saído, mas o resto eu sou legal. Tá bom. Dia de São Nicolau. A igreja assim, cheia. Lá na minha cidade, quando acontece o casamento de uma pessoa conhecida e um cara que é padrinho, que é mais conhecido ainda, que era eu, pô, tudo bem. A noiva está lá no altar esperando e eu estou lá esperando também, ele já. Daqui a pouco chegou o carro, aí desce ele do carro de fraque, gravata borboleta, todo bonitão, cravo na lapela, cueca vermelha. Tinha só de calçação. Só isso.
Coisa irrelevante, justamente no dia do casamento, esqueceu uma. Janira, nossas princesas hoje vão trazer um poema pra gente? Não. As princesas hoje só estão de assistência, é isso? O Alisson, ele está fazendo sinal que hoje não está preparado, mas eu vou falar agora ao vivo, e se ele não comparecer aqui, eu acho que ele vai ficar muito mal na fita. Alisson, tenho certeza que você tem... Nossos aromas os aromas da cozinha estão inundando aqui o salão. E a gente... Alisson, por favor. Ela vai ver. Vamos lá, né? Já para o pessoal, o livro Espontânea Pressão. Bom dia, poesia! Bom dia, poesia! Bom dia, poesia! Sem luz, mas com toda a energia, né? Isso aí. Vamos ler aqui, em homenagem à nossa convidada, Dona de Mim. Não conto minha história pelas coisas, conto minha história pela absoluta necessidade de me narrar, se minto. Invento ou imagino lembranças, momento de antes ou de amanhã. Inverto papéis de coadjuvante e protagonista. Invento a mim mesmo. Sou a minha memória. E aí mora a minha identidade. Aí mora a minha força. Escrevo todo o tempo. A mente. A semente do que vai para o papel. Uma balança. Obrigada, Dina. Esse é o teu Dina, não? Ieda. Eu quero fazer um comentário. Então, nossos convidados que não conhecem, esse aqui é uma associação para a terceira idade, né? Essas atividades todas são voltadas à terceira idade. Então, nós vamos ter aqui uma seresta no dia 14, né? E aí começa às 6 horas e vai até às 10. É um horário assim para que o pessoal da terceira idade possa participar, né? Todas as mesas já foram alugadas. Graças a Deus. Espero que não falte luz, né? Agora com esse negócio de luz, fiquei até preocupada. Não, mas ele tem 15 dias, Ieda. Não é? Oh, meu Deus. Então. Mas nós temos cadeiras que a gente está vendendo o convite, a pessoa não vai ficar em pé, não. Se a pessoa quiser, vai. E tem sofá também, o pessoal sentar, né? Então, tudo bem. Mas nós temos atividades diariamente aqui. Aqui ao lado nós temos uma biblioteca. A Dilma já foi até lá conhecer, né? Nós temos uns 6.000 títulos. Tem mais livros do que 6.000, porque alguns títulos têm 2 ou 3 exemplares. Então tem mais do que 6.000 livros. E, assim, a gente continua recebendo doação. Então, quando chega um livro que a gente já tem na biblioteca, a gente coloca lá na frente para o pessoal levar, né? É doação. O pessoal adora, né? E também emprestamos os livros sem cobrar nada. Qualquer pessoa pode pegar um livro emprestado, a gente dá um prazo de 15 dias para devolver. E se a pessoa não teve tempo de ler todo, pode renovar por mais 15 dias. Então, a biblioteca é diariamente. Também temos um brechó. Não sei se vocês viram lá na frente uma salinha que a gente
as doações que a gente recebe de roupas, a gente coloca lá no brechó e vende qualquer peça R$5. É uma maneira da gente arrecadar fundos para manter, né, fazer a manutenção aqui do nosso espaço. Então, segunda-feira nós temos yoga, terça-feira dança do ventre, quarta-feira dança livre, quinta-feira nós temos teatro e na sexta-feira temos zumba. Então, todo dia temos atividade aqui. O que mais? E de vez em quando tem um café da manhã, né? Aí nós temos a Georgette, que é a responsável, que coordena o café da manhã. No próximo café da manhã, a aluna vem fazer uma oficina de literatura, né? Ela vem falar também sobre a questão do estímulo à leitura e como ela começou a fazer o trabalho social que ela faz com moradores como pessoas em situação de rua ou pessoas com alguma dependência química. Então ela faz alguns resgates, né, dessa dignidade, dessa cidadania através das oficinas que... É sempre muito legal o nosso café da manhã. O nosso próximo agora é dia 11, né? Terça depois de Semana Santa. E assim, é interessante, no último nós fizemos até um desfile com as próprias voluntárias que trabalham no brechó, com as roupas do brechó. Foi muito legal, né? Tivemos aqui uma palestrante também, que é uma fisioterapeuta que faz prevenção ao Alzheimer, que é a doença da moda, né? Não, foi com a Marli Santos. E a Sônia Abreu faz atendimento aqui também com terapias holísticas, né? Medicina chinesa. Então faz aquela acupuntura, moxavustão. Ela faz um atendimento aqui na salinha. Então, nós vamos ter agora, viu, Adson? Eu amei. Recebi a visita da Carla, que é a diretora aqui do CIEP, e ela se prontificou a fazer tratamento reiki aqui na nossa salinha, né? Gratuitamente. Olha só que legal, né? Então a gente vai fazendo parcerias, né, agregando pessoas que possam ajudar o pessoal da terceira idade. Então tudo aqui é voltado para a terceira idade, mas a gente está querendo aproximar o jovem. Então a gente está com uma ideia aí que a Ana Paula e a Márcia me trouxeram essa semana, ainda não sei se eu já posso falar, né? Ainda vai ter reunião depois do almoço, mas é uma ideia que elas me jogaram assim, que eu fiquei amando a ideia de aproximar o jovem, levando o nosso sarau, né, para a escola. Não é legal? E aí vamos precisar da ajuda das professoras, né, para irem lá junto com a gente, né, e depois trazê-los aqui também, no nosso Bom Dia Poesia. Ótima ideia. Não é bom? Vamos ver se a gente consegue. De repente tem um talento escondido lá e ninguém sabe, né? Hoje em dia tem várias professoras que, graças a Deus, estão, né, com essa percepção da importância. E comecei a ver que as minhas poesias não eram tão ruins assim, né? Eu achava que não prestava para nada. Aí eu comecei, assim, devagarinho, a falar uma, né, falar outra, até que depois eu me soltei. Depois eu vi que o pessoal gostou e aí eu falei, não, vou falar. E aí comecei a falar, porque eu falava muito poesia de outras pessoas, não as minhas. Né? Eu tinha vergonha, achava que não eram tão boas. A gente acaba sendo muito mais crítico em relação ao que a gente não faz do que o trabalho do outro. Quando você falou aqui, eu falei, igual a mim. Então a gente precisa fazer esse trabalho para que o jovem veja que ele tem talento, né? E que ele pode se expressar também. Então, você quer falar, meu amor? Eu acho que você esqueceu uma coisa da 29.
Dia 29 nós vamos ter aqui uma coisa, é a primeira vez que vai acontecer isso aqui. O Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde, daqui da P5, lá P5. É mais ou menos umas 30 enfermeiras que tomam conta dos setores de saúde aqui na nossa área e elas apresentam problemas que surgem durante essa reunião. E os problemas tem sempre uma pessoa do Estado ou do município que está participando da reunião e que ajuda a resolver esses problemas que são dados. Então isso vai acontecer dia 29 agora de abril. E eu gostaria, se vocês quisessem participar, né, pode participar como ouvinte do que pode acontecer durante essa reunião. Observador. Então, agora na segunda-feira, nós vamos ter uma reunião aqui no posto, né, Raul Barroso. Né? E a gente já vem vendo há vários anos que ali atrás do posto tem um pedaço de terreno que está sempre alagado. Aquilo ali está sempre alagado. É um criador de mosquito. Né? E a gente está sempre esperando que o governo faça um projeto para aquilo ali. E a gente, assim, não quer se meter muito nessas coisas que não tem nada a ver com a gente, né? Mas aí eu participo, eu sou conselheira do município, né, da área de saúde, e acabei de vir de uma conferência do município. E aí conheci lá o secretário de saúde, o coordenador de saúde aqui da nossa região, e conversei com eles a respeito da situação. E eles disseram, a gente está fazendo um projeto para aterrar aquilo ali e tal. E aí eu perguntei para eles, eu posso fazer uma interferência? Posso me meter? Aí ele falou, claro, você é muito bem-vinda. Eu falei, então vou fazer uma intervenção ali e vou ver se eu consigo fazer uma horta de produtos fitoterápicos, né? De repente a gente faz lá a planta guaco, né? Faz um xarope de guaco, né? Umas coisas assim que a gente pode fazer e que vai ajudar, né? Então, aí já vou fazer contato com a nossa presidente aqui da Associação dos Hortos, que aqui tem muito horto, né? Para ver se a gente consegue o aterro e para ver se a gente consegue também as mudinhas das plantas, que eles nos ajudem, né, a formar, porque a gente vai ajudar a nós mesmos. Eda, desculpa eu interromper. Lá na minha casa é o que mais tem. Olha aí, pronto. Manda pra cá. Né? Guaco, né? Então, guaco é só uma delas, né? Tem outras, né, que a gente vai precisar fazer